Vamos abrir em Isaías capítulo 11. Isaías 11. Vamos ler os versículos 1 e 2. Repetindo, Isaías 11, versículos 1 e 2. Vamos ler? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém. Senhor, uma vez mais nós queremos abrir para Ti o nosso coração. Rogamos a Ti, Senhor, pela Sua misericórdia. Nós somos complicados, o nosso coração, ele pode ser daqueles diversos tipos de solo que o Senhor conhece tão bem, mas o nosso desejo é que o nosso coração possa ser para a Sua palavra, Senhor, uma boa terra. É o nosso desejo acolhermos a Sua palavra com mansidão, para que ela possa produzir frutos na nossa vida. Senhor, queremos nos abrir para Ti, queremos nos abrir para a Sua palavra, queremos nos achegar à Sua luz. Pedimos, Pai, para que o Senhor nos dê o Espírito, agindo aqui sobre nós, sobre as nossas vidas, nos capacitando, nos dando entendimento, nos dando revelação, nos atraindo para Ti mesmo, para a comunhão. Senhor, ganha mais no nosso coração, Senhor. Nós não queremos apenas ter as nossas mentes cheias de informações, mas queremos Te contemplarmos a Sua glória, crescermos em conhecimento de Ti, ó Deus. Senhor, e que esse conhecimento possa gerar transformação nas nossas vidas, Senhor. Senhor, aquilo que está na Sua mente, no Seu coração para nós nessa noite, dispensa para nós, Senhor. As expectativas que o Senhor tem em relação à Tua igreja, Senhor, nos leva até esse ponto. Senhor, cremos que a Sua vinda está tão próxima. Senhor, nós não queremos perder tempo, nós não queremos estar distraídos, não queremos estar sonolentos. Pelo contrário, Senhor, queremos ser aqueles que vigiam e oram. Senhor, queremos ser aqueles que reagem à Sua palavra. Queremos ser como as virgens prudentes, como os servos que serão chamados por Ti de servo bom e fiel. Abençoa esta assembleia. Abençoa-nos, Senhor, tanto individual quanto coletivamente. O Senhor conhece as nossas deficiências, o Senhor conhece as nossas fraquezas, Senhor. Senhor, o que nos alegra é crermos em Ti, é sabermos que o Senhor quer o nosso bem, é sabermos, Senhor, que nenhuma das Suas palavras volta para Ti vazia, é sabermos que aquele que começou uma boa obra em nós vai completar. Senhor, é saber que o chamamento que nós recebemos é um chamamento do alto, é um chamamento celestial. Senhor, os nossos olhos, as nossas expectativas estão voltadas para Ti, ó Deus.
Amém. Amém. Irmãos, nós estamos já há algum tempo parados em Isaías capítulo 11 e considerando esse texto que começa no versículo 1 e vai até o versículo 10. Esse trecho é um trecho que fala sobre o reino de Deus. Nós já vimos em outros momentos que o capítulo 10 ele termina falando da Síria, de um reino humano, de como seria tratado pelo Senhor. E o capítulo 11, ele começa falando de um outro reino, o reino de Deus, e de como o Senhor iria, pelo seu poder, introduzir o seu reino. E fala de um renovo, de um rebento, que fala de um rei. Nós sabemos que esse texto ele aponta para o Messias. E uma característica desse rei é que ele seria ungido. O versículo 2 é onde nós estamos parados. E fala que repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E aí você tem 6 atributos do Espírito na sequência, tem 3 pares aí. Primeiro, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, e por último, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, se os irmãos contarem aí, nós temos 7 espíritos. O primeiro, espírito do Senhor. Depois, espírito de sabedoria e de entendimento. Apesar de não estar repetida a palavra espírito aí, a gente pode considerar espírito de sabedoria e espírito de entendimento. Daí, outro par, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de fortaleza. E por último, espírito de conhecimento e de temor do Senhor, espírito de conhecimento do Senhor e espírito de temor do Senhor. Alguns estudiosos, eles relacionam Isaías 11, versículo 2, com Apocalipse 1:4. Lá em Apocalipse 1:4 diz assim, se os irmãos quiserem podem conferir lá. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E vou ler o começo do 5 também. E da parte de Jesus Cristo. Então veja que em Apocalipse, João, ele está saudando os irmãos, fazendo referência à Trindade. Quando ele fala da parte daquele que é, que era e que há de vir, isso é uma referência ao Pai. Quando ele diz da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, isso é uma referência ao Espírito Santo. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso é uma referência ao Filho. Então nós temos uma referência à Trindade. E nota que para se referir ao Espírito Santo, ele fala dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Quando ele fala dos 7 espíritos, isso não significa que existem 7 espíritos que são distintos. Não são 7 espíritos diferentes, mas é um espírito só. E o 7 aí é um número na Bíblia, sempre que os irmãos virem o número 7, 7 é um número na Bíblia que fala da perfeição e da totalidade. Então, falar dos 7 espíritos é falar da plenitude da ação e da obra do Espírito Santo. Quando nós temos ali essa informação em Isaías 11, versículo 2,
que sobre o Messias repousaria o Espírito do Senhor, e nós temos aí esses 7 Espíritos, é porque sobre ele habitaria a plenitude da ação do Espírito Santo. Também é interessante nós relacionarmos esse versículo de Isaías 11:2, onde nós temos os 7 Espíritos, com o candelabro. Quando eu falo do candelabro, eu estou falando daquele candeeiro que ficava onde? No tabernáculo e mais tarde no templo, ali no santo lugar. E os irmãos lembram como que era o candelabro ou não? Eu acho que vocês lembram, mas não sei se vocês já prestaram atenção a todos os detalhes. É impressionante você olhar ali em Êxodo a orientação que Deus dá para que pudessem produzir o candelabro. O candelabro ele tinha que ser uma peça de ouro e uma peça só, não era uma combinação de várias peças. Então aquilo era uma peça trabalhada. Era um castiçal que tinha 7 braços. Tinha uma peça central, como se formasse uma coluna, e daí você tinha hastes, uma primeira haste, que saía um braço para cada lado, uma segunda haste com um braço para cada lado, e uma terceira haste com um braço para cada lado. E sobre cada uma dessas 7 hastes tinha uma lâmpada. E é maravilhoso, irmãos, nós vermos na Bíblia como o candelabro ele é tanto uma figura da igreja, como ele é também uma figura da ação e da obra do Espírito Santo. Irmãos, não estou tirando essas coisas da minha imaginação, não. Tem base bíblica para tudo isso. Então, por um lado, por exemplo, quando eu falo que o candelabro é uma figura da igreja, os irmãos estão lembrados que João, em Apocalipse, ele tem uma visão de um que está andando no meio dos candeeiros, e mais tarde ele vai dizer que aqueles 7 candeeiros são o quê? Os irmãos estão lembrados ou não? São as 7 igrejas. Então, os candelabros, por um lado, o candelabro ele fala da igreja, mas por outro lado, na Bíblia, o candelabro ele também é uma figura da ação e da obra do Espírito Santo. Onde é que nós podemos ver isso? Lá em Zacarias capítulo 4. Abram lá, irmãos, por favor. Zacarias capítulo 4. Está quase no final do Antigo Testamento. Aqui em Zacarias 4 é dito que Zacarias ele tem uma visão. E que visão que ele tem? Diz assim, versículo 1, Zacarias 4:1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: o que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro. Ele tem uma visão de um candelabro. E um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, que estão em cima do candelabro. E junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite, a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isso? Então os irmãos entenderam? Ele teve uma visão do candelabro, e junto ao candelabro 2 oliveiras, com vasos de azeite. Daí ele está perguntando: o que é isso? O que é essa visão que eu estou tendo? E o anjo fala: você não sabe o que é isso? Versículo 5. Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, vamos ler juntos, irmãos?
Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aquela visão que ele teve do candelabro com aquelas duas oliveiras, era uma visão que apontava para quem? Para o Espírito. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aquela visão do candelabro apontava para a ação e para a obra do Espírito Santo. Então, irmãos, quando nós vemos ali Isaías 11:2, nós também temos essa figura do candelabro, para lembrarmos que o 7 Espírito também, ele tem essa figura do candelabro. E a gente tem ali, nessa figura do candelabro, outros detalhes, irmãos, que nós não vamos ficar, não vai dar para entrar com profundidade, não é o propósito dessa pregação hoje, quem sabe numa outra oportunidade. Mas vamos lembrar, nós estamos falando do candelabro, que tem essas 7 hastes, uma central, e daí você tem também, então, 3 hastes, 3 pares, que vai formando braços do lado do candelabro. E você tem a lâmpada em cada uma, então são 7 hastes com 7 lâmpadas, da mesma forma que nós temos ali 7 espíritos, o Espírito do Senhor, por um lado, depois você tem o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É maravilhoso nós vermos, irmãos, da mesma forma que o Espírito Santo, ele repousou sobre Davi quando ele foi ungido rei. Os irmãos estão lembrados disso? Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz que Samuel tomou um chifre de azeite, ele ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E da mesma forma que o Espírito Santo repousou sobre Davi quando ele foi ungido rei, está sendo dito ali em Isaías 11, que esse descendente de Davi, esse rebento de Davi, ele também receberia essa mesma unção. E que o Espírito estaria repousando com ele de uma maneira plena. Que Espírito esse? Esse Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. Nós temos atributos do Espírito Santo que são compartilhados com aquele que é ungido. E quando a gente olha para essa figura do candelabro, irmãos, tem tantos detalhes que, quem sabe, numa outra oportunidade, se os irmãos abrirem lá em Êxodo, os irmãos vão ver que em cada um desses braços que saía no candelabro, também Deus orientou para que fossem esculpidos amêndoas, folhas de amêndoa. E tinha 3 amêndoas em cada braço. Então nós temos 6 braços laterais. Se tem 3 amêndoas em cada braço, você tem 9 amêndoas de cada lado. Os irmãos estão conseguindo acompanhar o raciocínio? E tudo isso, irmãos, é carregado de significado. Tudo isso aponta para a ação e a obra do Espírito Santo, que estará sobre o Messias, esteve sobre o Senhor Jesus quando ele veio na sua primeira vinda, estará sobre o Senhor Jesus quando ele voltar na sua segunda vinda, e essa ação e obra do Espírito Santo também é para a igreja. Também é para nós. Então, por um lado, o Espírito Santo compartilhou entendimento, sabedoria, força, conselho, conhecimento, temor ao Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo, irmãos, também quer compartilhar essas coisas para nós. Sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento do Senhor, temor do Senhor.
E quando você olha para essas amêndoas, é interessante, tem 9 amêndoas de cada lado. Numa outra oportunidade a gente mostra o desenho para os irmãos. É maravilhoso que quando você vai para o Novo Testamento, você vê que, por exemplo, lá em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, você tem um texto que fala sobre os dons do Espírito Santo. E sabe quantos dons do Espírito Santo tem ali em 1 Coríntios 12? 9. E em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala do fruto do Espírito Santo. E sabe quantas características do fruto do Espírito Santo tem ali em Gálatas 5? 9. Os irmãos estão entendendo do que fala essas 9 amêndoas de cada lado do candelabro? Que equilíbrio! Quando o Espírito Santo se manifesta de maneira real e plena, por um lado nós temos os dons do Espírito Santo. E por outro lado nós temos também o quê? O fruto do Espírito Santo. Então o candelabro é uma figura tanto da igreja, quanto da ação e obra do Espírito Santo, na vida do ungido, mas também na igreja. Quando o Espírito Santo nos enche, e nós experimentamos a sua ação e obra, por um lado nós temos os dons. Que dons são esses? Vou falar os 9. Fé, milagres, cura, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, profecias, variedade de línguas, interpretação de línguas. E por outro lado nós temos o fruto do Espírito. Que frutos são esses? Eu vou falar os 9. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, da mesma forma que Jesus experimentou no viver dele a plenitude do Espírito Santo, que nós, na igreja, também possamos experimentar a plenitude do Espírito Santo. E nós teremos, então, essas coisas. Por um lado, os dons do Espírito Santo. E, por outro lado, o fruto do Espírito Santo. Os irmãos desejam isso ou não, irmãos? Aleluia, eu também quero. Louvado seja o Senhor. Então, falando dessas 7 lâmpadas que representam, os 7 espíritos, agora nós estamos vendo esse último par: espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Não estamos considerando a amêndoa, nós estamos considerando as lâmpadas. Tem 7 lâmpadas. Nós estamos vendo cada um dos pares. E nós estamos considerando agora esse último par, que são 2 lâmpadas do candelabro: espírito de conhecimento e temor do Senhor. Irmãos, o André, ele compartilhou comigo algumas pesquisas, e uma definição de conhecimento é isso, ó. Conhecimento é tudo aquilo que uma pessoa sabe ou compreende, é o conjunto de informações, de experiências e habilidades que adquirimos ao longo da vida. Eu vou repetir: o que é conhecimento? É tudo que uma pessoa sabe e compreende. Eu e você temos conhecimento de muitas coisas, não temos? Alguns têm um conhecimento que o outro não tem, não é? E é um conjunto de informações, de experiências, de habilidades que adquirimos ao longo da vida. Por exemplo, eu não tenho muito conhecimento sobre funilaria, sobre o serviço de pedreiro, sobre marcenaria. Tem um monte de conhecimento que vários aqui têm e eu não tenho. Eu não tenho conhecimento para ficar ali manipulando aqueles instrumentos de dentista como o Alvani tem. Eu não tenho alguns conhecimentos que várias irmãs têm aqui de cozinhar, de costurar, mas eu também tenho alguns conhecimentos que vocês não têm. Alguns aqui estão dominando o que é oração subordinada substantiva. Então, todos nós temos um conjunto de informações, de conhecimento, não é?
Mas quando nós falamos aqui de espírito de conhecimento, amados, nós não estamos falando de qualquer conhecimento, mas nós estamos falando do conhecimento do Senhor. Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, por um lado, um espírito de conhecimento do Senhor e espírito de temor do Senhor. O Espírito Santo se manifesta nas nossas vidas para nos levar a conhecer o Senhor e para também nos levar a temer o Senhor. Nós não estamos falando de qualquer conhecimento. Amados, e como é precioso esse conhecimento? Que conhecimento? O conhecimento do Senhor. Como é precioso eu e você nós podermos conhecer o Senhor. Aqui em Isaías 11 mesmo, veja como esse conhecimento do Senhor, ele é precioso. Abre de novo lá em Isaías 11. Quando é falado desse reino de Deus, esse reino do Messias, irmãos, para estudar Isaías a gente precisa entender isso. Sempre quando se fala, quando se tem profecias do Messias, nós precisamos entender que nós temos a primeira e a segunda vinda do Senhor. Então tem coisas que se cumprem, que se cumpriram na primeira vinda do Senhor, e tem coisas que se cumprirão na segunda vinda do Senhor. E textos como de Isaías 9, de Isaías 11, tá ali, você tem ali um texto, mas coisas falando das duas vindas. E aqui, quando fala da segunda vinda, tem uma porção que nem, começa no versículo 6. Uma característica desse reino futuro do Messias é a paz. E olha o que é falado aqui, versículo 6. O lobo habitará com o cordeiro. Você pode imaginar isso? O leopardo se deitará junto ao cabrito. Meu pai ele tem algumas cabras lá na chácara dele, e essa semana nasceu um cordeiro. Então você consegue imaginar, eu vi lá o cordeirinho quando nasceu, né? Ele mandou foto e tal. Você consegue imaginar isso aqui, Aqui está falando então que o lobo vai habitar com o cordeiro. Eu acho que se colocar um lobo junto com o cordeirinho ali, vai devorar hoje. Se colocar o leopardo junto ao cabrito, vai o cabrito. Mas chegará um dia, irmãos, nesse reino futuro do Messias, que o leopardo vai poder se deitar com o cabrito, que um bezerro, um leão novo e um animal cevado vão andar juntos. Um pequeno, uma criança pequena, imagina lá o Josué guiando um leão, guiando um bezerro e um animal cevado junto. Uma vaca e uma ursa. É loucura isso, se for pensar hoje. Outro dia eu vi um vídeo de um desses caras que são alpinistas, e daí ele estava num lugar que apareceu um urso. O urso atacou ele caiu e morreu de onde ele estava. Mas aqui está falando de um tempo em que a vaca e a ursa pastarão juntas. Não é coisa que a gente vê hoje. É algo que vai ser assim no reino futuro. As suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Isso é cobra. E já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. E olha o versículo 9. E não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte. E daí a pergunta é, irmãos, por que as coisas serão assim? Porque nesse reino futuro do Messias, a paz, ela existirá de forma tão plena. Você não anseia para que isso chegue logo, irmãos? E por que isso vai existir assim, a paz, de uma maneira tão dominante? Olha o que diz no final do versículo 9. Porque
a terra se encherá do que, irmãos? Do conhecimento do Senhor. Os irmãos percebem, irmãos, como o conhecimento do Senhor é algo precioso. E já hoje nós podemos desfrutar de paz, de justiça, que são as características desse reino, porque embora esse reino não chegou de uma maneira assim, literal, não é bem isso que eu quero dizer, não tenha se manifestado ainda como será no futuro, esse reino de Deus, ele já é realidade para nós hoje espiritualmente. E quando é que eu e você podemos desfrutar de paz no nosso coração? É quando o nosso coração se enche de conhecimento do Senhor. Como é precioso esse conhecimento, irmãos. Esse conhecimento, ele não se trata de um conhecimento que apenas enche a nossa mente de informações, mas se trata de um conhecimento vivo do Senhor, que produz nas nossas vidas transformação. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 3, quando ele diz de todos nós com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor. O que acontece conosco quando nós estamos ali contemplando a glória do Senhor? Nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Por quem? Como pelo Senhor, o Espírito. Nessa comunhão, eu estou ali contemplando o Senhor, existe conhecimento do Senhor ou não, irmãos? Nesse tempo em que eu e você entramos no quarto ali, para ter essa comunhão com o Senhor, não para ser visto pelos outros, mas o Pai, que vem em secreto, Ele vê e retribui e recompensa. Ali existe conhecimento do Pai ou não, irmãos? Ali existe conhecimento, e não é só um conhecimento que enche a nossa mente de informações, mas é um conhecimento que produz nas nossas vidas transformação. Porque nós vamos sendo conformados à imagem do Senhor. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que nos revela as profundezas de Deus. Vamos lá, em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Do 9 ao 13. Primeira Coríntios capítulo 2, versículos 9 a 13. Amém? Vamos ler. Mas, irmãos, eu acho que eu quero ler um pouquinho antes, depois a gente lê junto, mas só deixar claro que o que está sendo destacado nesse texto é uma diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela é espiritual e ela é produzida pelo Espírito Santo. Está em contraste com a sabedoria humana, que talvez a gente possa adquirir com estudos. A sabedoria de Deus é algo que é produzida pelo Espírito de Deus. É o que nós vamos ver aqui. Então, do 6, Paulo começa dizendo assim, ele está falando sobre a verdadeira sabedoria, que não tem nada a ver com a sabedoria desse século. Ele diz assim, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Por exemplo, eu vou citar alguns homens que têm sabedoria, que são poderosos na nossa época. Por exemplo, Elon Musk, será que a gente pode colocar aqui? Como alguém que tem a sabedoria deste século? Um poderoso desta época? Mas não é dessa sabedoria que Paulo está falando aqui. É interessante, né, irmãos? Porque Paulo vai falar isso em outro lugar. Mas quando a gente olha para os irmãos aqui, eu não vejo aqui doutores da Unesp.
Eu não vejo aqui os pós-doutores da Unesp sentados aqui, eu vejo aqui, incluindo eu, pessoas simples, mas que o Senhor agradou revelar coisas grandiosas para nós. Ele fala assim, ó, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Irmãos, os sacerdotes, por exemplo, lembra quando aqueles magos foram consultar Herodes a respeito do menino que havia nascido? Eles sabiam ou não sabiam onde o menino ia nascer? Eles responderam ou não responderam? É em Belém. Mas eles foram até lá para adorar o menino? Eles não reconheceram o Senhor da glória. Pelo contrário, crucificaram. Pessoas muito capazes, muito inteligentes, tomando como parâmetro a sabedoria deste mundo, mas pobres da sabedoria de Deus. Daí o versículo 9 ele vai dizer, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amados irmãos, presta atenção. Deus tem preparado coisas para aqueles que o amam. Deus tem preparado coisas para aqueles que o amam. E tem olhos que não são capazes de enxergar isso. Tem ouvidos que não são capazes de ouvir isso. Tem coração que não é capaz de entender isso. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito, vamos lembrar que nós estamos falando de um Espírito de conhecimento do Senhor. Mas o Espírito, porque o Espírito, quer dizer, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo que, irmãos, as profundezas de Deus. Irmãos, quem é que pode revelar para nós as profundezas de Deus? É o Espírito Santo. E Ele quer isso. Deus nos revelou. Louvado seja o Senhor. O critério não são os poderosos nesse século, mas são aqueles que se abrem para aquilo que o Senhor deseja revelar. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê, irmãos? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso nós falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Amados irmãos, o que nós falamos aqui, o Evangelho, a obra criadora de Deus, a obra redentora do Senhor Jesus, a obra transformadora do Espírito Santo, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, todas essas coisas é o Espírito que revela. Todo esse conhecimento é Ele quem revela. Queria ler com os irmãos também João 16. João 16, nós estamos falando do espírito de conhecimento e temor do Senhor, certo?
Eu creio que essas coisas o Senhor vai revelando para aqueles que abrem o coração para o Evangelho. Ele vai revelando para aqueles que, em vez de escolher a morte, escolhe a vida. Então, por um lado, nós temos a responsabilidade humana. Por exemplo, quando o Evangelho foi pregado para mim e para você, nós tivemos ali diante do Evangelho que nós ouvimos duas possibilidades. Uma foi o quê? Rejeitar o Evangelho. E alguns de nós, por um tempo, até rejeitou. Quem aqui rejeitou por um tempo o Evangelho? Teve alguém que pregou? Não fechou a porta. Mas aleluia, que o Senhor não desistiu. E Ele continuou insistindo, bateu a porta, até que teve um dia que eu e você o que fizemos? Abrimos a porta, abrimos o nosso coração, confessamos com a nossa boca, porque quando aconteceu isso, o Senhor nos revelou coisas grandiosas, irmãos. E aqui nós estamos falando João 16 é um texto conhecido, vamos ler, irmãos? Os irmãos lembram desse texto, vamos ler juntos. João 16, 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós estamos falando aqui da obra do Espírito Santo. Jesus, ele está partindo, ele está dizendo que vai deixar um outro Consolador. Nós sabemos que isso fala da obra do Espírito Santo, e a obra do Espírito Santo aqui é uma obra de convencimento, para convencer o mundo a respeito do que, irmãos? Do pecado. Convencer o que mais? Da justiça. E do que? E do juízo. Os irmãos percebem que isso está relacionado com o espírito de conhecimento e temor do Senhor? Porque, por um lado, conhecimento do pecado, eu preciso da obra iluminadora do Espírito Santo para enxergar a minha condição. Pode ser, irmãos, que eu e você nos consideremos muito bons. Muito bons mesmo. E a gente sabe, quando o Evangelho é pregado, a gente já lidou com pessoas assim, que se consideram muito boas. E que muitas vezes entendem assim, mas eu nunca roubei ninguém, eu nunca matei ninguém, eu sou uma pessoa boa. Oi? Até faço coisas boas para outras pessoas, né? Então, irmãos, para eu enxergar que eu sou um pecador, irmãos, o Espírito Santo precisa brilhar no nosso coração. É Ele quem convence que nós não somos tão bons assim, e que nós somos pecadores. E quanto mais nós nos abrimos para o Senhor, irmãos, mais essa luz ilumina. Pode ser que no início da nossa carreira cristã, nós só sejamos capazes de enxergar coisas grosseiras. Mas à medida que nós caminhamos com o Senhor, e nós vamos nos abrindo para o Senhor, mais nós vamos enxergando, não mais apenas coisas grosseiras, mas coisas menores também. Coisas pequenas. E quem vai convencendo? Pode ser que o Gil faça uma coisa, e daí o Gil, ele até começa a se sentir daí incomodado, o Espírito vem e age na consciência dele, e talvez ele divida isso com outra pessoa. Um exemplo só, ele vai lá e divida com o Nicanor. O Nicanor fala, Gil, para de besteira, mas uma coisa tão boba, tão pequena. Pode ser que na experiência do Nicanor ele não tenha se dado conta ainda do quanto aquilo ali ofende a Deus. Não estou falando de grandes coisas. Os irmãos entendem? Mas pode ser que na experiência do Gil, o Senhor já tenha avançado um pouco mais. E ele está entendendo que aquela coisa, por mais que outros possam considerar pequena,
ele está entendendo que aquilo é uma coisa que ofende o Senhor. E quem é que nos convence, irmãos, tanto a respeito de grandes coisas quanto pequenas coisas? Quem é que nos convence a respeito do nosso pecado? É uma obra do Espírito Santo. Mas aleluia que a obra dele não para aí, não para apenas em nos tornar conhecedores da nossa condição. Irmãos, e eu vou dizer, essa obra do Espírito Santo não acontece apenas uma vez na nossa vida, não. Eu arrisco dizer que ela é diária, e eu arrisco dizer que tem um refletor que é ligado toda reunião do partir do pão. Esse refletor está brilhando sobre a sua vida ou não está? Mas aleluia, por um lado ele está ali para nos levar a nos convencer do pecado, mas não é só do nosso pecado, é para nos convencer também a respeito do quê? Da justiça. E aí nós temos o quê? A obra do Senhor. Nós somos pecadores, e o que eu e você merecíamos era o lago de fogo, era a condenação. Mas aleluia que Deus nos amou de tal maneira, irmãos, que Ele preparou para nós um Salvador. Ele preparou para nós um Redentor. E reconhecer e conhecer que Jesus é o verdadeiro Deus. E quem crê nele tem a vida eterna. Isso é uma coisa que o Espírito Santo precisa convencer. Para alguns, Jesus só é uma grande personalidade da história. Mas na minha experiência e na sua experiência, eu creio que um dia a glória de Deus brilhou no nosso coração. Para enxergarmos essa glória na face de Jesus Cristo. E entendermos que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo, e aquele que crê nele tem a vida eterna. Para entendermos que o que Jesus realizou na cruz, a obra que Ele realizou na cruz, não foi algo que Ele realizou por si mesmo. Mas o que Ele realizou na cruz foi por mim e por você. Então o Espírito Santo também trabalha nas nossas vidas, para nós entendermos, irmãos, a justiça. E isso é um conhecimento da pessoa e da obra do Senhor. E também não é uma vez por todas, porque mais uma vez, diariamente, e eu arrisco dizer que toda reunião do partir do pão, um refletor está ligado, aceso, para nos fazer entender que o sacrifício do Senhor foi uma vez por todas. E é por causa desse sacrifício que eu e você podemos ser justificados. O justo viverá pela fé. Para eu ser liberto de grande condenação, foi necessário entender a obra justificadora do Senhor. Mas para eu também manter comunhão com o Senhor, e até mesmo diariamente me voltar ao Senhor. Por um lado, irmãos, eu preciso da obra do Espírito Santo na minha vida. E por outro lado, ainda eu preciso que Ele me convença da obra do Senhor. Por exemplo, de como o sangue de Jesus é precioso para perdoar os meus pecados e para me purificar de toda injustiça. O diabo, ele é o quê? Acusador. E o que ele faz na minha e na sua experiência diariamente, e até na reunião do partir do pão? É nos acusar. É nos acusar, e ele faz isso quando? De dia e de noite. Ele faz isso o tempo todo, de dia e de noite, para nos dizer, ó, você não tem mais jeito. Você não tem mais condição, não é? Mas louvado seja o Senhor, porque o Espírito Santo está ali ainda agindo nas nossas vidas, para nos convencer do quê? Da justiça. Do valor daquela obra que Jesus realizou na cruz, irmãos. E também do que, irmãos? Vamos terminar. Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E convencer a respeito do que também?
do juízo. Que juízo é esse? Que juízo que tem? Existe um juízo que é para os incrédulos. Que juízo é esse? O lago de fogo, a condenação eterna. Irmãos, quando eu entendo que existe um juízo, e não é só uma questão de entendimento, é uma questão de convencimento do Espírito. Porque é Ele que nos traz espírito de temor também. Porque senão a gente não entende essas coisas, irmãos, não é capaz de entender a gravidade. Por exemplo, teve um momento que eu acredito que os discípulos estavam com medo das coisas que estavam acontecendo. Viu as coisas acontecendo com Jesus e viu que o negócio estava virando perseguição. E o Senhor teve um momento que falou para eles: olha, não temam aqueles que podem fazer mal para o corpo de vocês. Porque o máximo que eles podem fazer de mal é algo para o corpo de vocês. O máximo que pode fazer, talvez, é te dar uma punhalada, é te jogar para as feras, é jogar piche quente, jogar fogo em você. O máximo que eles podem fazer é isso. E está chegando um tempo que essas coisas podem acontecer de novo, irmãos. E já está acontecendo, na verdade, com cristãos hoje, em vários lugares do mundo aí. É só você ver, pesquisa lá Igreja Perseguida. Você vai ver, vai encontrar um site, tem muitos países no mundo hoje. Olha só. Olha que impressionante, irmãos, nesse ano. Isso é impressionante. Nós não estamos falando de coisa de história antiga, de hoje. E de um país, né, irmão? Porque tem vários outros países em que a igreja vive essa realidade de ser perseguida. Mas o que o Senhor Jesus disse? Não temam aqueles que apenas podem fazer mal para o corpo, mas tema quem? Aquele que tem poder para lançar a alma no inferno. Irmãos, Deus tem poder para lançar a alma no inferno. Quando eu entendo isso, o meu coração se enche ou não se enche de temor, irmãos? E falando de nós, se nós temos clareza da nossa salvação, vamos falar do reino, irmãos. Está garantido reinarmos com o Senhor? Vamos falar do tribunal de Cristo. Eu e você, nós vamos ou não vamos? Todos nós comparecermos perante o tribunal de Cristo. Irmãos, vamos ter que prestar conta de cada palavra que tem saído da nossa boca. Vamos ter que prestar conta até mesmo de pensamentos, irmãos, de segredos do coração. A palavra do Senhor nos diz ou não nos diz essas coisas? Se o Espírito Santo tem nos convencido a respeito do juízo, Ele também tem nos dado uma unção de temor do Senhor. Eu creio, se você pesquisar nos dicionários, irmãos vão ver que a palavra temor, ela está relacionada a um medo muito grande, está relacionado com reverência, com respeito. Eu entendo o temor do Senhor dessa maneira. Que à medida que o Espírito Santo vai agindo nas nossas vidas, por um lado, nós vamos ganhando um conhecimento de quem Deus é. Ao mesmo tempo em que nós vamos ganhando um conhecimento e uma consciência de quem nós somos. Quem Deus é? Santo. Quem eu sou? Pecador. Quem Deus é? Perfeito. Quem eu sou? Imperfeito. Quem Deus é? Justo. Quem eu sou? Cheio de injustiças. Quem Deus é? Fiel. Quem eu sou? Um traidor. Que vivo falhando com Deus. Carente da misericórdia dele. Quem Deus é? Bom. Quem eu sou? Mau.
Quem Deus é? Amor. Quem eu sou? Algo tão dissonante disso, irmãos. À medida que o Espírito Santo vai nos iluminando e nós vamos ganhando consciência, irmãos, não tem como nós não nos dobrarmos diante do Senhor com espírito de temor. Espírito de temor. E é aí que o Senhor vai avançando em nós para ganhar algo chamado obediência. O André me mostrou, para encerrar, só vou citar, ele me mostrou um texto de Gênesis que fala de Abraão. Abraão, a gente sabe que ele é chamado de pai da fé, mas nós sabemos também que a fé, na experiência de Abraão, ela é progressiva. E tem aquele momento que Deus pede para Abraão fazer o que com Isaac? Oferecer. E daí Abraão, ele obedece. Ele leva Isaac, coloca lá no altar, e quando ele vai estender, o Senhor fala com Abraão: Abraão, agora eu vi. Olha o que ele diz, o que viu. Agora eu vi que você teme ao Senhor. Ó, irmãos, nós não estamos falando de alguém, né, André, no início da carreira dele. Nós não estamos falando de alguém no início da carreira. Você percebe que Abraão já andou bastante tempo, mas o Senhor está falando: agora eu vi que você teme ao Senhor. Muitas vezes nós somos provados, irmãos, e é na prova, é no teste, que o Senhor pode ver se em nós existe ou não existe temor do Senhor. E como é que nós percebemos o temor na vida de Abraão? Obediência. Porque ele estava disposto a sacrificar o seu filho, crendo que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. E por causa dessa fé, ele obedeceu. Amados irmãos, nós estamos falando de um espírito de conhecimento e temor do Senhor, que habitou e habitará de forma plena na vida do Messias, e que também pode habitar na minha vida e na sua vida. Os irmãos querem isso? Os irmãos desejam isso? Vamos orar então. Senhor, nós te adoramos pela sua palavra, Senhor, tão preciosa. Senhor, nós nos dobramos diante de ti, Senhor, porque o Senhor tem nos convencido a respeito do nosso pecado. O Senhor tem nos conduzido também a um conhecimento do Senhor. Nós te adoramos porque, por causa da sua bondade, graça e misericórdia, o Senhor tem se revelado para nós. O Senhor tem aparecido para nós. O Senhor tem falado com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem desistido de nenhum de nós. Pelo contrário, o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem insistido. Ó Senhor, nós sabemos, Senhor, que muitas vezes nós temos para contigo um coração duro, Senhor. Tem misericórdia de nós. Senhor, nós sabemos, Senhor, que o Senhor é aquele que nos disciplina hoje, disciplina todos aqueles que o Senhor ama. E nós sabemos que também, quando o Senhor voltar, o Senhor também disciplinará aqueles que não foram fiéis. O Senhor é aquele que poderá nos colocar num lugar de choro e ranger de dentes naquele dia, de trevas exteriores. E isso é algo que enche o nosso coração de temor, Senhor. Saber que a sua disciplina pode estar nas nossas vidas hoje. E saber que naquele dia nós também perderemos o reino. Isso é algo que enche o nosso coração de temor. Senhor, o Senhor tem permitido nós estarmos aqui na sua presença ainda hoje. Ajuda-nos, Senhor, ser aqueles que hoje, se ouvirmos a sua voz, não endurece o coração. Queremos nos apegar, Senhor, às suas palavras faladas. Queremos olhar para a experiência dos filhos de Israel. Queremos aprender com os erros deles. Queremos aprender com a sua palavra. Ó Senhor, queremos nos apegar àquilo que é verdadeiro, Senhor.
Tem misericórdia de nós, porque nós nos ocupamos tão facilmente com coisas que são vaidade, que são fúteis, ó Senhor, que são ilusão, e nos vemos, Senhor, com tanta facilidade correndo atrás do vento. Somos até medrosos para nos consagrarmos de maneira mais radical. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor possa nos conceder essa unção. Ó Senhor, nos dando sabedoria e entendimento, nos dando conselho e poder, e nos dando também, Senhor, conhecimento e temor do Senhor. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.